Olá, queridos alunos da terceira série. Estamos aqui para a primeira aula da nossa Semana do Conhecimento. Hoje é a nossa aula de número 57. E hoje nós vamos estudar sobre estética, política e ecologia, um tema especialmente preparado para esta Semana do Conhecimento. Os objetivos da nossa aula de hoje, então, são integrar conhecimentos de estética, política e ecologia e praticar assuntos recorrentes no Enem. E a gente sempre trazia a nossa corujinha, né? E hoje nós trouxemos esta ave que é símbolo do Paraná, né? A gralha azul. Então, a primeira questão que nos surge é a seguinte: por que falar em ecologia? Ecologia, em primeiro lugar, é um estudo científico que estuda as relações entre os seres vivos e as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. E isso nos leva à seguinte questão, a principal questão ecológica. Qual é a relação do ser humano, do homem, de mim, de você e de todas as outras pessoas com o meio ambiente onde a gente vive? Então, um conceito bastante importante da ecologia é o conceito de ecossistema. O ecossistema, do modo básico, a gente pode entender como um conjunto de espécies que interagem equilibradamente em uma região. Aí nós trouxemos esse exemplo aqui, que é muito comum no estado do Paraná, um ecossistema que é a mata de araucárias. E ali, várias espécies interagem entre si, como é o caso da gralha azul, né, que desempenha um papel fundamental no plantio dos pinheiros. E quais são os problemas da ecologia que surgem atualmente? Os problemas da ecologia se referem principalmente ao aquecimento global, que está intimamente relacionado com as mudanças climáticas, a destruição de ecossistemas, o desaparecimento de espécies e a questão da habitabilidade do planeta Terra, né? Existem estudos científicos que afirmam que Vênus, no seu passado, o planeta Vênus, ele era um planeta relativamente habitável, muito parecido com o planeta Terra. Só que aconteceu lá naquele planeta um aquecimento global desenfreado, que tornou Vênus um planeta muito quente, uma grande estufa. Então é essa preocupação que nós temos com o nosso planeta atualmente, com a questão da habitabilidade dele, a capacidade que ele tem de suportar a vida. E como que a gente relaciona isso com estética? Recentemente nós fomos impactados aí nas mídias por várias imagens da destruição das nossas florestas e do Pantanal. E essas imagens, elas nos causam um impacto, né? A visão da destruição nos causa um impacto. E como é esse impacto? E para não falar daquelas imagens, daqueles animaizinhos sendo resgatados pelos bombeiros, recebendo água, sendo hidratados. Então, como que toda essa visão da destruição dos ecossistemas e da degradação ambiental impacta o ser humano? Será que a gente se sente bem com essa visão? O que a gente pode fazer para melhorar, né, a preservação do nosso ambiente a partir disso que a gente sente que está acontecendo? Então, o problema ambiental é nosso. Ele é um problema meu, seu e de todas as pessoas que vivem aqui no planeta Terra. E o que é estética, né? Só para a gente recordar, estética é o modo como nós percebemos o mundo. E esse modo como nós percebemos o mundo pode afetar diretamente a nossa ação. Então a estética, ela se relaciona muito com a ética. E por que falar de política nisso tudo? Porque a política é a possibilidade de resolver problemas coletivos através do debate racional. Esse é um conceito geral de política que a gente pode trabalhar nessa aula. A capacidade de resolvermos problemas. Então, a gente pode entender que através da política existe a possibilidade de pensarmos esses problemas da ecologia. Agora temos um pequeno exercício para você praticar. Uma das famosas definições de Aristóteles é, alternativa A, os fins justificam os meios.
Alternativa B, o homem é um animal político? Ou alternativa C, política não se discute? Voltamos já com a correção. Já estamos de volta. Vamos ver se você acertou, se você se lembrou desse conhecimento estudado lá na filosofia política, provavelmente no 2º ano. Uma das famosas definições de Aristóteles é: o homem é um animal político. A frase da alternativa A é do filósofo Maquiavel. E essa frase da alternativa C, na verdade, ela não é uma frase filosófica, ela é mais uma frase, um pensamento, uma ideia do senso comum. E por que Aristóteles é tão importante para a gente falar sobre política? Porque em Aristóteles a gente encontra essa ideia de que a política é a capacidade que o ser humano tem de debater para resolver problemas coletivos. E a questão ecológica é um problema coletivo. Então, o Aristóteles acreditava que nós podemos resolver os problemas através de um discurso racional e lógico, sem tanta emoção, sem tanta, muitas vezes, raiva assim, que aparece nas discussões. Isso não seria uma atividade propriamente política, mas sim o debate racional, lógico e com bases científicas. E a questão da política, ela se envolve muito com a ideologia. A ideologia que está presente diretamente na questão da ecologia também. O termo ideologia, ele tem 2 sentidos básicos. Em um primeiro momento, ele se refere a um conjunto de ideias, uma visão de mundo. Seria um termo mais aproximado da visão do senso comum, né, esse primeiro sentido. E o segundo sentido seria o de uma visão distorcida da realidade, baseada em ideias fixas. Uma visão que você tem do mundo que te impede de enxergar determinados problemas poderia ser considerado como uma visão ideológica. E aqui a gente pode se questionar sobre essa questão da ideologia enquanto visão distorcida da realidade, como que isso afeta o debate da ecologia, né? A gente se pergunta em um primeiro momento, um debate é feito de ideias imutáveis? Ideias imutáveis que te impedem, que te colocam aquele limite da abertura para outras ideias? Em que discussões tão importantes quanto as da ecologia devem se basear? No que essas discussões muito importantes devem se basear? Será que é numa visão ideológica das coisas, que muitas vezes trava o debate, trava o discurso? Então, lembremos lá de Sócrates, com a ideia do diálogo, né? O diálogo, ele pressupõe a abertura a novas ideias. Então é isso que a gente gostaria de ressaltar aqui, pensando na questão da ideologia. E para nos ajudar a pensar todo esse problema entre estética, política e ecologia, nós convidamos o professor Eloy Correia. Ele nos concedeu uma entrevista na biblioteca da CED, da Secretaria de Educação. Acompanhe a entrevista e voltamos já já. Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Estamos aqui para a Semana do Conhecimento no Aula Paraná. Pessoal, estamos na Secretaria de Estado da Educação, na nossa biblioteca aqui, com um convidado muito especial, o professor Eloy Correia. E eu vou começar pedindo para que o professor Eloy Correia fale da sua formação e experiência profissional que o selecionaram para ser o grande convidado da nossa entrevista. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Então, sou o professor Eloy Correia, formado em Filosofia pela Unicentro de Guarapuava, especialista em Filosofia pela PUC Paraná e doutor em Geografia pela UFPR. Sou o professor do quadro de professores da Secretaria de Educação e trabalho
com o ensino religioso, com produção de material didático e formação continuada de professores. E a minha pesquisa gira em torno do xamanismo guarani. Então eu estudo, além de estudar ciências da religião, também trabalho com o estudo sobre a religiosidade indígena. Muito obrigado, professor Eloy. Então, pessoal, por que o professor Eloy foi nosso convidado? Além desse currículo, dessa experiência profissional, porque ele é um grande especialista para falar do tema selecionado por nós, para vocês, alunos, que é o tema estética, política e ecologia, que é um tema que está em grande debate internacional já faz uns 3 anos e, de alguma maneira, até politizado de uma maneira errada. E é isso que nós vamos tentar exaurir do professor Eloy, essas explicações, essas tematizações a partir da compreensão filosófica da política, de como fazer a correta interpretação para os nossos dias desse grande tema que é a ecologia e os ecossistemas. Professor Eloy, quando nós vemos notícias, lemos artigos de revista, de jornal, falando sobre o aumento dos oceanos, falando de algumas políticas de alguns países que destroem ecossistemas, que destroem florestas, dá a impressão que faz parte de um grande complô a favor do ecologismo ou contra. No entanto, quando você tenta refletir a partir da filosofia, você acaba tendo uma outra visão que sai dessa politização rasteira, pró-ecologismo, contra-ecologismo, e você começa a analisar os prós e contras de por que devemos preservar o mundo. Ou uma questão muito melhor, que envolve a estética e a ética também. Que mundo nós vamos deixar para os nossos descendentes, filhos e netos? Vai ser um planeta melhor, um planeta pior. E aí a questão da ecologia passa a ter um sentido e uma simbologia muito mais interessante do aspecto da filosofia, da estética e da política. Você poderia explicar melhor todos esses temas para nós? Professor Luiz Henrique, você tocou nesse assunto, né, da ideia de uma avaliação a respeito de duas ideologias, uma contra a ideia de que o mundo está superaquecendo e outra que, de fato, tenta lutar contra o aquecimento global. O problema é quando a gente fica na ideologia. Nós temos que entender que existe uma metodologia científica. Existem cientistas que dedicam toda a sua vida à pesquisa sobre o meio ambiente de maneira global. Então, quando eles apontam que os ursos brancos, os ursos polares, não têm mais o que comer e não estão hibernando, isso não depende de uma avaliação ideológica, é um fato. Quando mede-se que o oceano está subindo porque está acontecendo um degelo, isso é um fato científico. E quando nós pensamos que existe apenas um mundo, nós vivemos em um único mundo. É preciso cuidado com esse mundo porque o ser humano ele não está fora da natureza. Quando nós falamos do meio ambiente, o ser humano não está fora do meio ambiente. Falamos, vamos cuidar do meio ambiente como se fosse algo exterior ao ser humano, quando, na verdade, o ser humano faz parte desse meio ambiente. Então, o mundo em que nós vivemos precisa de cuidado. Cuidar do mundo é cuidar do homem. Arthur Schopenhauer tem um livro que é O Mundo é Minha Representação. O mundo é a representação dos seres humanos que habitam esse mundo. E cuidar do planeta é também cuidar do mundo para as futuras gerações, como você citou, mas para o momento de agora. Então, a contribuição da filosofia é nós começarmos a reflexão. Quem eu sou? Em que mundo eu vivo? E que mundo deixaremos para as próximas gerações? Então, negar a ciência é negar o conhecimento humano. E aí nós ficamos reféns do fundamentalismo religioso e de ideologias que têm interesse, talvez, de mercado. Agora, não podemos, por outro lado, negar a necessidade da produção de alimentos, da produção industrial. O que precisa é um equilíbrio entre dois universos. A necessidade da sobrevivência do mercado, da indústria, que não pode parar, com consciência de salvaguardar o meio ambiente. E aí nós precisamos de políticas públicas e pessoas que entendam essa atmosfera. Por isso que é preciso a reflexão. Antes de se engajar no contra ou a favor, superar as informações e buscar o conhecimento. Informação nós vamos encontrar em todo lugar. Agora, o conhecimento que eu estou absorvendo, ele é fidedigno? Essa é uma reflexão necessária.
Muito obrigado, professor Eloy. Pessoal, só uma última pergunta, professor Eloy. A questão estética, como que a natureza entra? Você tem um trabalho muito bom, até porque você trabalha com religiosidade indígena, e essa estética da natureza é fundamental para a religiosidade indígena. Você poderia, rapidamente, para encerrar esse bloco, comentar um pouquinho para nós? Os povos indígenas, e vamos ampliar, os nativos, povos nativos, seja da África, da América ou mesmo da Europa, a religiosidade gira em torno não do religar com uma entidade transcendente, mas uma conexão direta com o imanente, com a natureza, com o mundo e com os ancestrais. Então, a própria religiosidade indígena, o sagrado indígena é um cuidar da natureza. E o que isso tem a ver com estética? A estesia é como eu sinto o mundo. A estética não é só a beleza, só a arte, mas como eu percebo o mundo que eu quero viver. Tem uma carta do cacique Seattle, que um cacique fala que para ele a visão das cidades, cheia de prédios, com barulho e poluída, fere os seus olhos e os seus ouvidos, porque ela é uma estética ligada ao natural. À medida que nós nos desumanizamos e passamos a não sentir mais falta das árvores, dos animais, nós estamos ligados a uma estética da morte, poderíamos dizer assim. E os indígenas reivindicam uma estesia, uma estética da vida, porque a nossa vida depende da vida dos animais e das plantas. Professor Eloy, muito obrigado. Pessoal, encerramos esse bloco e já voltamos no próximo bloco com o professor Eloy, nosso convidado, e com o meu companheiro de disciplina de terceiro ano de filosofia, o querido professor Lucas. Abração, até! Então, pessoal, viram só a entrevista que nós gravamos com o professor Eloy Correia? Ele nos falou de tantas coisas importantes que nós vamos explorar aqui no restante dessa nossa aula e também na aula que vem em sequência. Mas o principal que a gente gostaria de ressaltar é a questão da ideologia. Viram só? Para o professor Eloy Correia, na verdade, a questão ecológica, a questão de que há um aquecimento global e que isso pode estar acarretando em mudanças climáticas, não é uma questão ideológica, mas é uma questão científica. Então, nós precisaríamos tentar transcender, né, ir além desse debate ideológico, dessas ideias fixas que muitas vezes nos impedem de enxergar esses problemas ecológicos para começar a discutir os problemas da ecologia. Então, a questão ambiental ela não é ideológica. O aquecimento global ele é confirmado por muitos estudos de instituições científicas realizados nas últimas décadas. E todos esses estudos têm mostrado principalmente que em relação à era pré-industrial, ou seja, aquele momento que antecede a Revolução Industrial com a consolidação do capitalismo e o surgimento das indústrias, em relação a essa época, o nosso planeta ele já tem se aquecido numa média global. E esse aquecimento ele pode ter severas consequências para o clima. Então, o problema ele não foi criado por uma ideologia, esse problema do aquecimento global e das mudanças climáticas. Na verdade, esse problema ele foi apontado por estudos científicos. O problema é que a solução desses problemas ecológicos, muitas vezes, ela é entravada, ela é barrada por ideologias. Algumas notícias recentes para nos ajudar a ver todo esse panorama aqui da ecologia. 2020 é o ano mais quente na Península Antártica das últimas 3 décadas. Feito com base num estudo da Universidade de Santiago do Chile, publicado na revista Galileu. Efeito estufa. A ação humana emite mais metano do que o estimado. Um estudo realizado e publicado ali na revista Nature e veiculado pelo site Correio Brasiliense. E olha só, gente, o efeito estufa seria esse efeito que gera um grande aquecimento, na comparação como se houvesse uma coberta, né, cobrindo o nosso planeta, e com essa coberta, cada vez ele vai se aquecendo mais. Essa coberta ela é gerada por esses gases do efeito estufa. E o metano é um dos mais prejudiciais para gerar esse efeito.
né? Ele gera um efeito estufa muito mais intenso que o carbono, né? Que o CO2, por exemplo. 2020 teve o mês de setembro mais quente da história, adverte o programa europeu Copérnicos. Então, é um estudo feito lá pelo programa Copérnicos e veiculado no UOL Notícias e que a gente sentiu na pele. A estética em Schopenhauer, aqui, que foi uma coisa que o professor Eloy Correia mencionou ali na fala dele. O Schopenhauer, na obra O Mundo como Vontade e Representação, ele nos fala que o mundo é minha representação. Então, o Schopenhauer nos leva a refletir sobre a forma como o mundo nos impacta, que nós vamos explorar melhor na próxima aula. Nós vemos a natureza a partir do nosso interesse ou reconhecemos a beleza que há nela. É isso que o Schopenhauer nos ajuda a pensar. E essa reflexão a gente vai continuar, então, na próxima aula. Agora temos aqui o nosso momento Enem. Né? Temos aqui essa tirinha que coloca assim: colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Responde a outra vaca. Daí elas pensam e depois a outra chega à conclusão: culparemos as galinhas. Agora temos aqui essa pergunta. De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do setor de transportes. A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de. Analise as alternativas e nós voltamos já com a solução. Já retornamos. Vamos ver se você se lembrou desses conhecimentos, principalmente ali feitos na área da ciência e da química, que a gente também explora na filosofia, fazendo a interligação de todos os conhecimentos que a gente vê ali no ensino médio. A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de. O que você marcou? Se você marcou a alternativa D, metano, durante o processo de digestão, você acertou. E o metano, né, como a gente já falou anteriormente, ele é bastante efetivo para gerar o aquecimento global. Ele é bem mais intenso do que o CO2, né, o dióxido de carbono para isso. Então é isso, galera. Nos vemos então na próxima aula, onde veremos a próxima parte da entrevista com o professor Eloy Correia. Não perca. Até lá!